Boa noite, meu nome é Lucas, sou cofundador da Planejei e gostaria de iniciar um pouco a apresentação falando um pouquinho da nossa história, de onde que iniciou a Planejei. Na verdade, ela iniciou muito antes de eu conhecer a palavra startup, fintech. Em 2011, eu estava aprendendo a desenvolver aplicativo, então eu criei o aplicativo Finanças Pessoais. Gerenciador financeiro tradicional, onde o usuário imputa suas informações financeiras, tem relatórios de pizza, de linha, vários gráficos. Hoje já alcançamos 800 mil downloads. E em 2015, eu e meu sócio, Felipe, a gente decidiu largar tudo que estava fazendo e tentar estudar um pouco mais esses usuários que a gente tinha nessa plataforma e tentar entender como é que a gente podia mudar a maneira que eles lidavam com as suas finanças pessoais, né? E a gente descobriu que todos aqueles relatórios e números não tinham nada a ver com as expectativas dessas pessoas em gerenciar suas finanças, né? A gente entendeu que finanças tem muito mais a ver com a própria pessoa em si, com seus hábitos de consumo, com seus objetivos, e que esses hábitos, muitas vezes, eles causam estresse e ansiedade, né? Quando tu se depara em não conseguir alcançar um objetivo, quando tu não sabe se tu vai fechar positivo ou negativo no final do mês, não sabe quanto tu gastou nos últimos dias em transporte, e dali tu não consegue tomar nenhuma decisão para o futuro, né? Sempre abre o aplicativo, tu olha um gráfico de pizza que te diz tudo sobre o teu passado, mas em nenhum momento tu para se preocupar com o teu futuro. Então a gente acabou entendendo que muito mais que uma ferramenta, essas pessoas precisavam de uma referência, como se fosse um psicólogo financeiro. Então a gente criou o Marvin. O Marvin, ele é um assistente financeiro virtual que acompanha no dia a dia financeiro das pessoas. E a nossa missão é diminuir o estresse e a ansiedade delas. Então, o primeiro passo é baixar o aplicativo Planejei, conectar suas contas bancárias. Então, a gente acredita que as pessoas vão ter múltiplas contas bancárias, às vezes nem contas bancárias, vão ter sua conta no WeChat, no Starbucks, no Banco do Brasil, no Banco Original. A gente conecta nessas contas, extrai as transações, categoriza tudo de forma automática. O segundo passo é informar para o Marvin quais são os seus objetivos de vida, né? Pode ser desde a compra de uma casa, uma viagem com os amigos, se aposentar rico, ou todos os objetivos ao mesmo tempo, que é o que acontece na maioria das pessoas, elas têm vários objetivos. Então a gente ajuda ela a priorizar esses objetivos e distribuir o capital que elas têm entre eles, né? E com isso a gente consegue ajudar elas a economizar mais, definir metas baseadas nos hábitos de consumo, baseado no histórico financeiro, ajudar a acompanhar a evolução de objetivo, e isso motiva ela a mudar o seu hábito de consumo, e também olhar para melhores oportunidades de produtos e serviços. Cada dica, então, diferente de um gerenciador financeiro tradicional, o usuário ele recebe uma informação prática. Ele pode detalhar essa informação e aí ele consegue ver os dados que o Marvin usou, né, embasar aquela dica que ele recebeu. E aí que entram os relatórios. Além do mais, o usuário pode perguntar para o Marvin. Então, ao invés de ter 800 filtros lá, complexo, para chegar numa pergunta simples, que é quanto que eu gastei nos últimos 30 dias de alimentação, o usuário pode simplesmente perguntar. E por a gente não estar preso a uma interface gráfica de um gerenciador tradicional, a gente pode expandir para outras plataformas, como o WeChat, o Slack, o Facebook, onde o usuário pode fazer uma pergunta um pouco mais complexa. Esse é o nosso maior diferencial. Então, nossos dois grandes competidores, o Guia Bolsa e o Mobilis, o nosso maior diferencial é a conciliação bancária, a categorização inteligente automática e entregar dicas financeiras de forma proativa, analisando o comportamento de consumo. A gente está focado em ajudar o público millennial, a geração, digamos que vai desde os anos 21 até 34, 36 anos. E essa geração, hoje, ela já está chegando a 44% da população economicamente ativa, né, a força de trabalho. E a gente planeja conectar nos 5 maiores bancos, que vai permitir a gente alcançar 90% desse nosso mercado que a gente deseja atingir, impactar. E essa geração específica ela está economizando mais do que as outras gerações. Então, eles são muito mais guiados a objetivos, né? Eles estão em constante busca por um objetivo de vida e uma realização.
Então, toda a nossa experiência ela é focada nisso. E isso que vai fazer ele mudar o hábito de consumo, não simplesmente um relatório de pizza. E a gente não cobra nada deles. Então, nenhuma mensalidade, nenhuma taxa, é totalmente gratuito. A gente sabe que existem várias formas de monetizar, vários produtos e serviços que a gente pode vir a oferecer. Nesse momento, a gente está preocupado em entender esse usuário, né, em ajudar a entender os dados deles, o comportamento, os hábitos, e em cima disso entregar um produto mais fit com ele, mitigar também o risco das instituições financeiras e empoderar esse usuário a tomar uma melhor decisão. O nosso time ele é bem complementar, todos nós temos experiência em desenvolvimento mobile, todos nós sempre se focamos em experiência do usuário, né? A gente tem anos de experiência nesse mercado. A gente tem um mestre em inteligência artificial que nos permitiu desenvolver o Marvin in-house. Então, a gente não usa nenhuma plataforma de inteligência artificial terceira. A gente faz tudo dentro de casa. E a gente começou o Planejei, então, em setembro de 2015. Em janeiro, a gente passou pelo processo de aceleração da Oxigênio. Em fevereiro, a gente começou a criar conteúdo de educação financeira na internet. E, então, em março, a gente lançou nosso MVP, nosso beta. Esse MVP a gente lançou limitado a convites. Então, o usuário baixava o aplicativo, solicitava um convite. E a gente quis inovar, a gente foi a primeira empresa a usar sequência emoji como código de validação de um convite. Isso permitiu, como o Google falou, investir menos em marketing, focar mais em Member Get Member. E o interessante é que 40% dos usuários que receberam um convite compartilharam a sua sequência única de emoji com seus amigos. Isso nos permitiu crescer e atingir 15 mil pessoas de forma orgânica em 3 meses. Então, eu convido a todos a baixar o Planejei e conversar comigo depois para liberar um convite. Obrigado.